E aí, turminha, tudo jóia? Vamos fazer a correção das fichas do bloco 2. Bora lá! Pegue suas fichas, confira todos os exercícios que nós vamos passar nesse vídeo e, se precisar, vai pausando o vídeo para acompanhar todas as atividades e corrigir o que precisa corrigir, ok? Vamos começar então com a primeira ficha, que é matemática, história dos números, começando com o nosso sistema de numeração, que é o sistema indo-arábico. Nós usamos os algarismos indo-arábicos, que foi inventado pelos indianos e disseminado pelos árabes, por isso tem esse nome. E aqui nós íamos simplesmente completar a sequência. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moleza, hein? Na sequência, nós vamos escrever por extenso. Então, ficou 17, 365, 3, 1010, 11.568, 231.852, 999 e 1.368. Muito bem, corrige alguma letrinha que tiver errada aí, tá bom? Continuando, a próxima ficha é sobre o sistema de numeração romana. No sistema de numeração romana, nós já aprendemos, né? São utilizadas algumas letras específicas para representar esses números. Então, eles usam a letra I, o V, usavam, né? O X, o L, o C, o D e o M. As letras I, X, C e M podem ser repetidas até 3 vezes. O I representa uma unidade, então eu posso representar até 3 unidades. O X representa uma dezena, então eu posso representar até 3 dezenas. E o C representa uma centena, posso representar até 3 centenas. O M representa uma unidade de milhar e eu posso representar até 3 unidades de milhar. Mas tem ainda um segredinho aqui. O V, o L e o D não se repetem. Eles só podem ser usados uma vez. O V representa o número 5, o L 50 e o D 500. E para eu representar o número anterior, por exemplo, a unidade anterior de 5, eu coloco o I mais o V, quer dizer, é o número anterior ao V, que é o 5. E assim eu faço para dezena e para centena e também para a unidade de milhar. Vamos corrigir os exercícios então. Aqui nós vamos escrever usando algarismos romanos. Então ficou assim, o 15, 1x e o V. O 25 ficou 2xV. 44 ficou XL representando 40 e o IV representando 4. O 19 ficou X representando 10 e o IX representando 9. O 11, XI. E o 21, 2X e I. No exercício 2, a gente vai fazer o contrário, né? Nós representamos algarismos com o nosso sistema indo-arábico. Então, na letra A, nós temos o 23, no B, 40, no C, 75, no D, 18, no E, 42, no F, 34, no G, 19 e no H, 59. O exercício 3, nós vamos completar a sequência usando algarismos romanos. Mas antes a gente tem que descobrir qual é o segredo dessa sequência. Na letra A, a gente tem o I, que representa uma unidade, um espaço em branco e logo após 3. Então, qual que é o segredo dessa sequência? Está indo de 1 em 1, 1 mais 1 mais 1. Então, a sequência fica assim, 1, 2, 3 já tem, 4, 5 já tem, 6, 7, 8. Esse quadradinho tem a mais, então risca ele. 9 já tem, 10, 11, 12 e 13. Na letra B, o segredo é de 10 em 10. Então, a sequência está pulando de 10 em 10, começando do 10. 10, 20, 30 já tem, 40, 50 já tem, 60, 70, 80, 90. Esse quadradinho está a mais,
o 100 já tem, 110, 120 já tem e o 130. Pronto, fechamos mais uma fichinha, hein? Confere aí. Na próxima fichinha, nós temos essa atividade, um texto sobre as caravelas. Olha que legal, vamos ler rapidinho. A caravela foi uma embarcação criada pelos portugueses e usada por eles e também pelos espanhóis durante a Era dos Descobrimentos, nos séculos XV e XVI. Represente em números indo-arábicos os séculos XV, XVI. Olha que fácil, século XV e século XVI. E aqui a gente vai escrever os números romanos por extenso. Então, nós temos 21, 15, 4, 31 e 19. E para fechar essa fichinha, a última pergunta é: onde costumamos ver representados os numerais romanos? Apesar de não existir mais a civilização romana, os números romanos ainda são usados. Onde? Em livros, relógios, nomes de reis e também de outras pessoas para representar os séculos. Para muitas coisas é usado o sistema de numeração romana. Na próxima ficha, nós estudamos o sistema de numeração egípcia. Então, olha só, nós temos vários símbolos, eles utilizavam desenhos. É a primeira numeração mais importante que nós temos sobre o sistema de numeração. É o sistema de numeração egípcio. Então, primeiro nós temos o risquinho, que é o bastão, que vale 1. O calcanhar, valendo 10. O rolo de corda, que vale 100. A flor de lótus, 1000. O dedo a apontar, que vale 10.000. O peixe, que vale 100.000. E o homem, que vale 1.000.000. Então, vamos corrigir as atividades que era bem simples. Escrever de acordo com o nosso sistema de numeração. Então, ficou assim, na letra A nós temos 3. No B nós temos 5. No C, 14. No D, 26. No E, 114. Observe, gente, que eu escrevi 14 de duas maneiras, com Q, U e com C. As duas maneiras estão corretas. E por fim, 106. Muito bem. Agora vamos para as fichas de língua portuguesa do bloco 2, começando com o gênero textual notícia. E essa era a primeira notícia que a gente tem aí nas fichinhas. Vamos ler. Judoca de Goiás conquista bronze em Brasileiro Sub-23 no Rio. A judoca de Goiás, Fernanda Araújo, na foto de azul, no caso aqui é a pessoa que está de preto, tá bom? Conquistou medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-23 no Rio, sábado. Foi a única medalha conquistada pela delegação goiana na competição, que contou com 13 atletas. Fernanda, que representa a organização Atitude Social de Inhumas e mora nos Estados Unidos, competiu na categoria até 63 quilos. No ano passado, Fernanda já tinha sido terceira no Nacional Sub-23 e Sênior. Agora vamos para as atividades. Bora lá! Este texto serve para dar uma notícia jornalística. 2. A judoca de Goiás, Fernanda Araújo, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-23 em que cidade? No Rio de Janeiro. No título da notícia já está o nome da cidade. 3. O que significa a expressão sublinhada contida no texto Campeonato Brasileiro de Judô Sub-23? Quer dizer que podem participar atletas de até 23 anos. Agora vamos para as perguntas dissertativas. Qual o título da reportagem? Judoca de Goiás conquista bronze em Brasileiro Sub-23 no Rio. Esse é o título da notícia da reportagem. Qual o nome da judoca? O nome da judoca é Fernanda Araújo. E não se esqueçam, tem muito aluno que está começando a resposta com letra minúscula. Não. Todo início de frase é com letra maiúscula. Vocês estão começando com letra minúscula, tá bom? Toma muito cuidado e não esquece de pôr o ponto final no final da resposta.
Quantos atletas tinham a delegação goiana? A delegação goiana tinha 13 atletas. Não se esqueçam, resposta completa. Qual foi a colocação de Fernanda Araújo no ano anterior? Fernanda Araújo ficou em terceiro lugar no ano anterior. Muito bem. Agora a próxima atividade também de notícia é um anúncio. Olha só, vamos ler um anúncio. Gratifica-se bem a quem encontrar espuminha, cadela poodle cinza muito querida por 3 crianças. Favor entrar em contato com Paola. Telefone 9989-9094. Agora vamos responder as perguntinhas. De que se trata o anúncio? Se trata de uma cadelinha perdida. Qual o nome da cadelinha? O nome da cadelinha é Espuminha e o nome dela tem que ser escrito com letra maiúscula porque é um nome próprio. Quem colocou o anúncio? Sua dona Paola. Qual a descrição da cadelinha? Uma cadela poodle cinza, muito querida por 3 crianças. E como entrar em contato com a dona? Entrar em contato pelo telefone 9989-9094. Fácil, hein? A próxima atividade de língua portuguesa do bloco 2 é o gênero textual fábula. E a primeira fábula é essa. Vamos ler? Certo dia, um gato muito sabichão caminhava sobre o telhado de uma casa, quando avistou um canarinho assobiando em um fio da rede elétrica. Ei, belo pássaro cantor, já sabe da novidade? Disse o bichano. Que novidade? Perguntou o passarinho já desconfiado. Uma nova lei foi aprovada. Agora todos os bichos terão de ser amigos. Não haverá mais rivalidade, nem presas, nem predadores. E todos terão que viver em harmonia. Sério? Questionou o canário. Sim, e para comemorar, vou ir até aqui e venha me dar um abraço. Sejamos amigos. Tudo bem, disse o canário. Vou pousar próximo à casinha do Rex, aquele grande pastor alemão ali no quintal, e então nos abraçaremos e comemoraremos os 3 juntos. Ouvindo isto, o felino saltou tentando agarrar o pássaro, que voou rapidamente e gargalhou do gato. O gato saiu frustrado e resmungando, pois não contava com a astúcia do pequeno pássaro. Olha só! Bom, após a leitura, vocês tinham que dar um título para o texto. Geralmente, esses tipos de textos têm o nome dos personagens, que no caso aqui é o gato e o canário. Mas poderia ser o canário, o gato, o passarinho, o gato e o passarinho, tanto faz. Não se esqueçam de iniciar o título com letra maiúscula. Bom, vamos corrigir então. A qual gênero textual pertence o texto? Uma fábula. E por quê? Porque os personagens são animais que falam, né? E a história traz uma reflexão, uma lição de moral. De que modo o gato tentou enganar o pássaro? O gato tentou enganar o pássaro dizendo que uma nova lei foi aprovada. Todos os bichos terão que ser amigos, sem predadores ou presas. E ele conseguiu? Claro que não, ele não conseguiu porque o canário mais esperto disse que iria pousar na casinha do Rex e todos se abraçariam. O gato tentou pegar o pássaro, mas não conseguiu. Ô pessoal, essas respostas são as respostas completas, mas vocês poderiam ter escrito com as palavras de vocês, desde que faça sentido e o início da resposta tenha letra maiúscula e o final, ponto final, tá bom? Próxima fábula, o mutirão da limpeza. Olha que legal, vamos ler rapidinho. O leão Pepelão convocou uma reunião. Todos foram chegando. O gavião Pimentão, o pavão Lilico, o leitão Bolão, o macaco Limão e a ranzinha Bilinha. Por favor, façam silêncio. O momento é de atenção. Vocês viram como na floresta está suja? Todos tragam água, sabão, vassoura e pano de chão. Isso mesmo. Ninguém respeita nada, jogam tudo na mata. O gavião Pimentão e o leão Bolão pegaram o escovão e começaram a lavar os portões e as janelas das casas.
A Ranzinha, o Pavão e o Macaco Limão foram catar os papéis e as latas velhas. A floresta foi ficando linda, tudo limpinho e brilhando. O Leão Pepelão agora é capitão. Se a sujeira começa a aparecer, convoca mutirão com a vassoura na mão. Vamos corrigir então as atividades dessa fábula bem legal. Bora lá! Quem convocou a reunião? O Leão Pepelão. E aqui retire do texto os substantivos próprios. Os substantivos próximos são os nomes dos animais. Pepelão, pimentão, lilico, bolão, limão e bilinha são os nomes dos animais. E quem chegou para a reunião? O gavião pimentão, o pavão lilico, o leitão bolão, o macaco limão e a ranzinha bilinha. Aqui vocês poderiam ter colocado só o gavião, o pavão, o leitão, o macaco e a ranzinha. Qual era o objetivo da reunião? Fazer um mutirão para limpar a floresta. E por onde começou a limpeza? A limpeza começou pelas portas e janelas das casas. A palavra floresta é trissílaba, ou seja, ela tem 3 sílabas. Floresta. Retire outras 3 palavras trissílabas do texto e escreva abaixo. Aqui eu retirei mais de 3, tá bom? Porque tem várias respostas que vocês poderiam ter colocado. Então, eu coloquei mutirão, janela, reunião, vassoura, momento e capitão. 7. E agora retire do texto 2 palavras monossílabas, que são chão e mão, ou seja, só tem uma sílaba. Muito bem. E agora é a última fábula. Vamos ler? O macaco e o coelho. Um macaco e um coelho fizeram a combinação de um matar as borboletas e o outro matar as cobras. Logo depois, o coelho dormiu. O macaco veio e puxou-lhe as orelhas. "O que é isso?" gritou o coelho, acordando de um pulo. O macaco deu risada. "Pensei que fossem 2 borboletas." O coelho danou com a brincadeira e disse lá consigo mesmo: "Espere, que você vai me pagar." Logo depois, o macaco sentou-se numa pedra para comer uma banana. O coelho veio por trás com um pau e lept! Pregou-lhe uma paulada no rabo. O macaco deu um berro, pulando para cima de uma árvore, a gemer e chorar. "Desculpe, amigo", disse lá de baixo o coelho. "Vi aquele rabo torcidinho em cima da pedra e pensei que fosse cobra." O coelho saiu dando risada, mas também passou a sentir medo da vingança do macaco. Foi desde aí que o coelho, de medo do macaco vingar-se, passou a morar em buracos. Fábula de Monteiro Lobato. Vamos corrigir então a fábula do macaco e o coelho. O trato que o macaco e o coelho fizeram foi que um mataria as borboletas e o outro mataria as cobras. O coelho, com medo da vingança do macaco, passou então a morar onde? Em tocas ou em buracos, né? 3. No texto, a frase "Haha, pensei que fossem 2 borboletas" é dita pelo macaco. 4. A alternativa que apresenta uma pergunta é: "O que é isso?" gritou o coelho. Porque uma pergunta tem que ter o quê? Ponto de interrogação. Se errou, corrige, tá bom? E agora nós vamos para as 2 últimas fichinhas, que é a fichinha interdisciplinar de Ciências, História e Geografia. E nela o tema era o coronavírus, né? Então aqui nós temos uma tabelinha e nela nós iríamos observar os números de caso em alguns estados brasileiros. E essa é uma fonte lá do Ministério da Saúde do dia 30 de junho de 2020, do ano passado. Então vamos lá. Primeira pergunta: qual desses estados apresenta o maior número de casos? É o estado do Rio Grande do Norte, com 5.265 casos. 2. Qual é a diferença entre o número de casos dos estados de São Paulo, que é 3.408, e o Rio de Janeiro, que é 585. Então, aqui eu tinha que fazer uma conta de subtração. Pega o número maior, que é 3.408, menos o número menor, que é 585. E eu cheguei no resultado de 2.000
823 casos. 3. Qual estado citado na tabela apresentou o menor índice de casos no dia 30/6/2020? Foi o estado do Rio de Janeiro. E por último, 4. Quantos casos de coronavírus apresentaram os estados de São Paulo e Rio Grande do Norte juntos? Aqui eu tinha que fazer uma soma, né? Que são os maiores números que nós temos ali. 5.265 mais 3.408. Tivemos 8.673 casos. Na sequência da ficha, tem uma pergunta muito importante. Descreva o que é necessário para prevenir o Covid-19. Então, o que é necessário? Lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, manter o distanciamento social, evitar sair de casa, né? Higienizar produtos comprados no supermercado, brinquedos, outros objetos compartilhados. E, claro, se for sair de casa, usar máscara. Muito bem. Na sequência, na próxima ficha, continuando a atividade, nós tínhamos esse exercício 6, que nós íamos localizar os estados brasileiros daquela tabela aqui no mapa do Brasil. Então, primeiro é o Rio de Janeiro, São Paulo, depois Ceará, Bahia e o Rio Grande do Norte. E era para ter pintado bem coloridinho esses estados. Na sequência, a pergunta 7 era circular o estado em que nós moramos. Qual é o nosso estado? Da cidade de Jaboticabal. É o estado de São Paulo, onde fica a cidade de Jaboticabal. E a última pergunta era uma pesquisa sobre dados referentes ao coronavírus no nosso município, que é o município de Jaboticabal. Essa atividade foi feita no dia 15 de março de 2021. E os dados a gente podia ter pesquisado na internet, na Prefeitura Municipal de Jaboticabal, lá no Facebook tem todos os dados. Então, vamos conferir com esses dados que a gente tem aqui na imagem. Número de casos suspeitos, 465 casos suspeitos. Número de casos confirmados até então, 3.409 casos confirmados. Número de casos recuperados. Aqui é que tá, pessoal, não tem o número de casos recuperados. Então, o que a gente faz? A gente pega esse número de casos confirmados, que é um total geral, né? E a gente vai tirar os óbitos, os hospitalizados no CTI, do SUS e do convênio também, e também as pessoas suspeitas. Esses 33 já estão contabilizados, ok? Então, supõe-se que os recuperados foram 2.871 casos recuperados até a data do dia 15 de março de 2021. Caso tenha alguma divergência, pode ser que o aluno tenha pegado os dados, que esses dados aqui eu peguei do dia 15 de março. Pode ser que o aluno tenha pego do dia anterior, que é o dia 14 de março. Não quer dizer que está errado, tá bom? O importante é colocar a data correta da pesquisa, ok? É isso, pessoal. Confiram, corrijam certinho para poder entregar essas atividades, tá bom? Beijinho, pessoal. Até mais!